Para quem não me conhece direito, eu sou bem enérgico com os meus filhos dentro de casa. Então eu me deparei aqui com um artigo da Jill Noble, não sei se pronuncia assim, mas eu fiquei maravilhado com o conteúdo desse artigo lá na página do Design God. É a página do John Piper, tá ok? O artigo em português vai falar: mesmo agora, Deus pode resgatar o seu filho pródigo. No caso aqui, o seu filho que se perdeu, o seu filho perdido, Deus pode resgatar. A autora, ela relembra um fato que sua mãe viveu, em que ela estava observando a vida selvagem próximo a um lago e ela percebeu que uma mamãe pata estava indo em direção ao lago com 6 patinhos, filhotinhos fofinhos. E então ela entrou na água, os filhotinhos foram atrás dela, e quando eles estavam lá pelo meio do lago, o último patinho da fila subitamente emergiu, ele foi puxado para dentro da água. E então ela, observando ali aquela cena, percebeu que uma tartaruga, que o texto chama de tartaruga mordedora, raptou, roubou um daqueles patinhos. A mamãe não se deu conta, ela continuou nadando com os demais até que ela atingiu a margem e saiu, mas saiu apenas com 5 patinhos ali daquela situação. Então a autora, ela faz algumas aplicações maravilhosas que atingiu o meu coração em cheio, porque eu tenho falado com vocês, eu tenho falado em todas as ministrações que eu participo sobre a importância de protegermos a nossa família vivendo o culto ao Senhor no ambiente do lar. E as lições que nós tiramos daqui para que nossas famílias não percam os nossos filhos quando nós pensamos que estamos liderando, quando nós pensamos que estamos exercendo influência sobre eles, mas na realidade muitas forças, muitas setas estão apontadas para a nossa família, para os nossos filhos, para que possam captá-los, raptá-los, como aquela tartaruga fez com o patinho. E então, o que nós podemos fazer? Muitas vezes, nós vamos ter que lutar com máxima intencionalidade, mas com mínima atuação, de fato, dominante sobre as situações. A primeira aplicação especial que nós podemos fazer aqui é orar muito pelos nossos filhos. Muito, quando o texto fala, e eu repito para vocês aqui, é muito mesmo. Nós nunca podemos parar de orar por nossos filhos. E isso parece algo simples, parece algo banal, falando aqui para pessoas que creem no Evangelho de Cristo Jesus, mas o nosso coração precisa lutar em oração pelos nossos filhos. Nós precisamos nos concentrar no Evangelho, nas realidades maravilhosas das Escrituras e orar para que os nossos filhos atinjam maturidade espiritual, para que eles cresçam em estatura e graça perante Deus e perante as pessoas, para que eles sejam sempre cercados pela boa influência do Evangelho, porque quando as demais influências do mundo vierem sobre a mente e o coração deles, eles precisam estar fortes, eles precisam estar sustentados numa base que não é simplesmente natural, não é algo que a gente possa construir como estrutura para que eles caminhem sozinhos, mas nós precisamos construir essa trilha, essa base em oração, porque mesmo que alguma tartaruga mordedora pegue um dos nossos filhotinhos, se ele tiver uma base onde ele possa se ancorar, ele não será devorado, ele vai conseguir sair da armadilha. A segunda aplicação é a que mais toca o meu coração, porque eu sou rígido com os meus filhos. Eu aprendo na literatura do Edwin Cole que eu preciso ser enérgico, mas a outra parte me foge às vezes. É preciso ser afetuoso também. E a autora aqui, ela diz que nós precisamos ser gentis, kindly, nós precisamos ser muito gentis e manter a verdade de Deus no coração dos nossos filhos com o máximo de misericórdia que nós possamos ter.
para com eles, oferecendo para eles a face bondosa de Deus. Porque a face da ira de Deus, eles com certeza vão se deparar lá na frente quando caírem nos seus próprios erros e pecados, aqueles que é natural de todos nós cairmos, porque a palavra afirma que nenhum de nós vai passar sem pecado algum. Apenas Cristo não pecou, nós, o restante todos pecaram e todos nós vamos pecar, os nossos filhos são pecadores. Por isso que nós precisamos exercer sobre eles um amor sincero, não simplesmente o amor de pai, o amor de mãe, que eu sei que você tenta, aí às vezes não consegue, mas tenta exercer sobre a vida deles. Mas nós precisamos ter um amor como o amor de Deus, acreditando que o Senhor Jesus vai de fato se apresentar aos nossos filhos e resgatá-los das trevas para a maravilhosa luz, que vai como uma ave que acolhe os filhos debaixo de suas asas. Assim, nós precisamos oferecer o amor de Deus para com os nossos filhos. Precisamos fazer com que a palavra de Deus seja pregada em nossa casa. Temos que ser enérgicos em relação a isso. Mas carinhosos, gentis, educados com os nossos filhos. É possível que os nossos filhos só vejam em nós a face da ira de Deus, mas nós precisamos zelar para que eles vejam em nós a face da bondade de Deus. A terceira e última aplicação que esse artigo trouxe é que nós precisamos confiar que Deus fará a obra dele. Se ele foi misericordioso conosco, nós precisamos crer que Deus será misericordioso com os nossos filhos. Filho de crente não é crentinho. Mas nós precisamos crer que Deus alcançará de forma graciosa, misericordiosa a vida dos nossos filhos. Por isso eu peço que, se você conhece uma mãe que ora para a conversão dos seus filhos, mande esse vídeo para ela. Porque nós precisamos nos alimentar com a esperança de que o Senhor fará a obra dele, independentemente das nossas limitações, das nossas fraquezas, da nossa falta de testemunho muitas vezes como pais. Mas nós precisamos crer que o Senhor Jesus é quem derrotou a morte, é o Senhor Jesus quem venceu o inimigo de nossas almas, e é o Senhor Jesus que vai pelejar e zelar pela vida espiritual dos nossos filhos. O que nós podemos fazer então? Crer que, ainda que um dos nossos sejam pegos aí pela tartaruga mordedora, então o nosso Senhor será capaz de fazer a obra dele, resgatar aquele que havia se perdido. Eu creio. Você crê? Temos uma responsabilidade: fazer com que a palavra de Deus seja pregada, anunciada, tema das nossas conversas dentro de casa. Se você crê assim também, dá o like nesse vídeo para que esta mensagem alcance mais pessoas. Você vai me ajudar a propagar essa importantíssima e urgente bênção para as famílias cristãs brasileiras, que é o culto familiar, e vai abençoar muitas famílias simplesmente por curtir e compartilhar esse conteúdo. Eu conto com você. Grande abraço, até a próxima.